Bom, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais uma aula, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? E nós vamos entrar agora em equilíbrio de corpos extensos, tá? Então deixa eu só dar uma preparada aqui para a gente poder continuar. Ok. Extensos é assim que escreve? Acho que é isso mesmo. Isso, deu um branco aqui, mas tudo bem. Beleza, então equilíbrio de corpos extensos. Bom, na na nossa primeira matéria, a gente estudou equilíbrio de partículas, né? Então, o que acontece? No equilíbrio de partículas, a gente tem um corpo aonde ele pode ser considerado uma partícula, né? Então, ele é tão pequeno que ele pode ser considerado uma partícula. E aí, você vê que as forças atuam, né? Sempre dessa maneira aqui nesse cara, no corpo, no caso, né? Então, vai atuar sempre da maneira que está sendo desenhada aqui, ok? Bom, o que acontece é que agora, né, o nosso objeto ele não é tão pequeno mais a ponto de ser considerado uma partícula, né? Então agora as dimensões elas são consideráveis, beleza? Então vamos botar aqui, ó. Ok. E o que vai acontecer, né, quando a gente coloca, por exemplo, quando a gente aplica uma força sobre esse corpo, né? Então, aqui para exemplificar, né, eu tenho uma barra, né, uma barra comprida, e aí, né, o que vai acontecer? O que acontece quando eu aplico, por exemplo, uma força nesse cara? Porque é isso que nós estamos estudando, né? A gente tem corpos e a gente aplica forças nesses corpos, né? Então, agora a gente vai ver o comportamento, né, quando a gente aplica uma força sobre um corpo que está dessa maneira aqui, beleza? Então eu tenho aqui uma força sendo aplicada sobre um corpo, né? E aí, vamos supor que eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto de rotação, tá bom? Eixo de rotação. Então aqui eu tenho um eixo de rotação, beleza? Esse eixo de rotação faz com que o meu objeto, né, diante dessa força aqui, ele tenha aqui uma rotação nesse sentido, né? Beleza. Nós temos aqui, ó, a partir desse ponto de rotação, nós temos aqui uma distânciazinha aqui, que eu vou chamar de D. Pronto, distânciazinha D, ok? Então, galera, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse ponto de rotação e essa força gira nessa barra, essa barra vai ficar com um aspecto mais ou menos assim. Teria que fazer outro desenho aqui para ficar melhor, né? Deixa eu. Então você veria que essa barra, né, ela ficaria mais ou menos com, com esse aspecto aqui, né? Vou tentar fazer aqui um desenho dessa barra. Beleza. Eu vou, eu vou deixar essa barra pontilhada.
porque ela é a projeção, né? Ou seja, depois que ela, depois que ela sofre a rotação, desculpa, depois que ela sofre a rotação, é que ela fica dessa maneira aqui, ok? Beleza. Então é isso aqui que acontece quando a gente aplica essa força F, né? Se aplicando essa força F, a minha barra rotaciona nesse sentido aqui, ok? Beleza. Galera, essas rotações que vão ocorrer, né? Elas são chamadas de torque, tá bom? Então, quando eu tenho uma força sendo aplicada, né, a uma certa distância, né, do eixo de rotação, então eu chamo isso aqui de torque, tá bom? Ou tem um outro nome também, né? Beleza. Então ela recebe esse nome aqui, ó, torque ou momento de uma força, beleza? Ok, então para a gente poder calcular isso aqui, né, como é que é feito? Ó, o momento da força, né? O momento da força ele é igual a força, ok? Vezes a distância d, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu só escrever aqui o que significa cada item, né? Então, a letra M aqui ela é o meu momento, né? Mesma coisa que torque, beleza? Ou seja, torque é a torção, é a rotação que isso aqui causa, né? A letra F é a força, ok? E por último, a letra D, você vai falar assim, é a distância? Não. Ela é chamada de braço de força, tá? Ela é dada em metros, né? Porque ela é uma distância, mas o nome correto dessa distânciazinha aqui, né? É braço de força. O que é braço de força? É a distância entre o ponto que a força está sendo aplicada e o eixo de rotação, tá certo? Isso chama-se braço de força, ok? Qual que é a unidade de medida de momento? Momento ele é dado em Newton vezes Newton vezes metro, tá bom? Então essa aqui que é a nossa unidade de medida. Então a gente fala Newton metro, joia? Beleza. O que mais que tem para a gente poder falar aqui sobre isso? Bom, aqui a gente está falando em torque de duas dimensões, né? Então a gente percebe que a gente não tem três dimensões nesse caso, né? Mas a gente tem duas dimensões. Se eu não me engano, no material de vocês, eu não sei se tem um exemplo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui nós temos um exemplo, né? Em duas dimensões, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui é três dimensões, três dimensões. Esse aqui também é duas dimensões.
Ok, vamos pegar esse exemplo aqui. Nós vamos resolver ele junto, né? Nós vamos resolver juntos e aí a gente vai aproveitando explicando alguns detalhes, né? Bom, o momento ele tem uma convenção de sinais, né? De sinais. O que é essa convenção de sinais? A gente admite, né, que ele é positivo ou negativo, dependendo de como ele se comporta. Então o que acontece? Se o seu elemento, seu corpo, né, ele rotaciona no sentido anti-horário, então você considera que esse sentido aqui é o sentido positivo, tá? E se o seu objeto rotaciona no sentido horário, então nós consideramos que ele tem um sinal negativo, tá certo? Uma outra coisa que é bom você saber também sobre momento, né, é que o momento ele não é um produto aritmético, né? Ele é um produto que a gente chama de produto vetorial, tá certo? Você fala assim, Tarsis, mas eu não sei o que é produto vetorial, isso importa alguma coisa? Bom, ajuda a entender, tá? Porque tem muito mais física envolvida nisso aqui do que parece, tá certo? Então, você sabendo a definição de que é um produto vetorial, melhora a sua compreensão. Matematicamente, na hora de fazer os cálculos, você só vai multiplicar aqui mesmo f vezes d, tá bom? Mas você tem que entender o que é um produto vetorial para, né, conseguir interpretar melhor essa matéria. Joia? Bom, continuando aqui, nós vamos resolver agora o exemplo, né? E eu esqueci até de olhar qual que é o enunciado, né? Observe a figura 6 e determine o momento da força F em relação aos pontos A, B e C. A, B, C e D. Ok. Então, a gente tem uma força F aqui e a gente tem os pontos A, B, C e D. Nós vamos começar a resolver, tá bom? Só mais um acréscimo aqui que eu vou colocar é o seguinte. Tem uma regra. Tá? Deixa eu colocar isso aqui em verde. Então, quais são essas regras? Bom, a regra é que sempre, tá, galera? Isso aqui que eu vou escrever é sempre. A força ela deve ser perpendicular ao braço de força. O que isso quer dizer, perpendicular? Quer dizer que os dois têm que fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Você vai ver, por exemplo, aqui, ó, que a nossa barra ela se estende nessa direção e a força nessa direção. Ok? Então, vocês vão perceber que nesses dois aqui formam um ângulo de 90. Perfeito? Então, isso aqui sempre, né, tem que acontecer. Tá bom? Beleza. O que mais? Acho que só. Né? De regra... a força não pode ser zero, né? Porque se a força for zero, o momento seria zero, né? E se o braço de força for zero também, né? Se essa distância até o eixo de rotação for zero, também não tem momento. Isso é até um ponto importante, porque o que acontece? Por exemplo, se nós temos uma barra desse tamanho aqui, né? Nós temos um eixo de rotação aqui no centro dela. Se eu aplico uma força exatamente aqui, ó, sobre o eixo de rotação, nossa senhora, aí. Se eu aplico uma força F sobre o eixo de rotação, essa peça vai rotacionar? Não, ela não vai rotacionar, tá bom? Porque você vai ver que para rotacionar, essa força ela teria que estar deslocada aqui do centro dela, né? Teria que estar para a esquerda ou para a direita. Então, quando essa distância entre a força e o braço de força for zero, então não vai gerar nenhuma torção, né? Nenhuma rotação aqui, ou seja, não vai gerar nenhum momento, tá bom?
Então, é isso. Beleza? Vamos lá, então, agora sim, resolver o nosso exercício. Então, primeiramente, aí, ó, em relação ao ponto A. Como que ficaria, então, em relação ao ponto A, pessoal? Bom, nós vamos ver que a força ela está aqui, ela vale 800 newtons e o A está aqui, ok? A distância entre o ponto que a força foi aplicada e o A é essa distância aqui que eu estou destacando em vermelho, né? Essa é a distância. Essa distância, então, ela vale 2,5 metros, né? Então, como é que se determina, né, o momento? Então, você coloca assim, que o momento ele é igual à força vezes o braço de força, né? Então, nesse caso, a minha força ela vale 800 vezes a distância ali, que é 2 metros. Então, o meu momento ele vai ser igual a 1.600 newton vezes metro. Detalhe, tá, galera, que essa força, essa rotação em relação ao ponto A, né? Ela é uma rotação no sentido horário. Olha só, se meu ponto A é aqui, né? E essa barra for girar em torno do ponto A, nós estamos considerando o A como ponto de rotação, né? Então essa barra ela vai tender a girar assim, né? Ó, ela vai tender a sair daqui e ir para cá, certo? Você vai ver que ela está girando no sentido horário. Se ela está girando no sentido horário, então você vai perceber que o sinal que ela tem aqui é negativo, né? Como eu disse para vocês, ó, o sentido horário é negativo. Beleza? Muito fácil. Então agora vamos para o exercício, né? O outro exercício. Em relação ao ponto B agora, ok? Então, é a mesma fórmula. Tá? Opa! Então, a fórmula é a mesma. Só... Então, a força é 800, né? Vezes a distância agora em relação ao ponto B, galera, é 1,5 metros, né? Então, isso aqui vai gerar para nós um momento aí de 1.200 newton vezes metro, ok? Detalhe que esse também é negativo, né? Que ele está no sentido horário, ok? Em relação agora ao ponto C, né? Então vai ser 800, né? Aí, pessoal, olha só, se você olhar, né, em relação ao ponto C, agora você vai ver que a força ela está alinhada com o ponto C, né? É como se eu traçasse uma grande reta ali e essa reta abrangesse a força F, né? Você iria ver que ela passaria sobre o ponto C. Isso me leva a considerar que o momento, desculpa, o braço de força em relação ao ponto C é zero. Então a gente teria aí isso aqui, né? Um momento igual a zero. Então, para exemplificar o que eu acabei de falar, eu vou desenhar aqui, né? Então, olha só, isso aqui é uma reta, né? Quando eu pego essa reta e uso ela como se ela fosse a minha força prolongada, né? Tá vendo? Ó, vou colocar ela ali. Você vai ver que essa linha que eu acabei de traçar, que está sobre a força, ela passa exatamente sobre o ponto C. E quando ela passa exatamente sobre o ponto C, a gente tem essa situação aqui, ó.
Tá vendo? É como se ela estivesse passando em cima do ponto de rotação. E quando isso aqui acontece, né? Quando nós temos isso aqui, isso aqui indica para mim que o momento é igual a zero. Bom, deixa eu fazer uma setinha mais bonita ali, porque pelo amor de Deus. Melhorou. Então, meu momento é igual a zero nessa situação aqui, tá bom? Muito bem. Continuando então a nossa resolução, agora nós vamos fazer em relação ao ponto D, ok? Pessoal, então em relação ao ponto D, o que nós temos ali? Ó? Nós temos uma força de 800 vezes a distância ali de 0,5 centímetros, desculpa, metros. Né? Então eu vou ter aqui 400 newton vezes metro. Então 400 newtons vezes metro. Detalhe que nesse caso vai ser positivo, certo? Porque a força em relação ao ponto D, ela causa uma rotação no sentido horário. Desculpa, anti-horário, né? Então, se a gente considerar aqui ó, no desenho, né? Vamos lá. O ponto D é o ponto de rotação, a nossa força vai fazer assim em relação a esse ponto, né? Vai girar no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, como eu falei para vocês, o sinal é positivo. Então, essas daqui são as minhas respostas, né? Vamos conferir lá. Então, veja ali, ó. Deixa eu ver aqui. No ponto A. Desculpa aqui, né? Eu tinha falado 2,5, mas eu acabei colocando 2, né? Deixa eu só alterar essa resposta aqui. Engraçado que eu tinha falado 2,5, né? Eu coloquei 2 aqui. Acontece. Então a resposta aqui, 800 vezes 2,5 é 2.000 newtons vezes metro. Isso. Negativo, né? Agora tá certinho. Prontinho. Beleza. Então conferindo as respostas aqui, ó. 2.000, né? 1.200, tá ok. 0, né? Como eu falei, 0 tá aqui. E 400, né? Então, ó, menos 2.000, menos 1.200, 0, mais 400. Então, todas as respostas estão batendo aqui tudo direitinho, tá bom? Pessoal, então olha só. A gente acabou de resolver, então, um exercício que seria aqui a parte de 2D, né? Ou seja, em duas dimensões, tá bom? Mas nós temos também torques, né? Rotações em 3 dimensões, né? Então vamos usar aqui nosso livro mesmo, né? Para a gente poder ver mais sobre isso. Então olha só, vou pegar aqui um outro exemplo, esse daqui, por exemplo, né? Você percebe que é uma estrutura, né? Que está em 3 dimensões, né? Que ela anda para um lado, anda para o outro, né? E nós temos uma força aplicada aqui, né? E aí ele quer saber aqui qual é o momento, né?
E aí vamos lá. Como que a gente vai resolver isso? A força F atua no ponto A, mostrado na figura 8 a seguir. Né? Determine o momento de F em relação ao eixo X. Né? Então, em relação ao eixo X que ele está querendo. Beleza? Então, aqui, galera, a gente vai fazer, né, o produto agora vetorial, né? E aí, como é que é feito o produto vetorial? A gente vai colocar os vetores dentro de uma matriz, tá? Dentro de uma matriz. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele está querendo que a nossa origem seja nesse ponto, né? O ponto O aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá tranquilo. Deixa eu tirar um print aqui que a gente vai ver como resolve, né? Bom, muito bem. Então esse daqui é o nosso exercício. Ele está querendo saber, né? Saber aqui qual é o momento em relação ao eixo X. E esse exemplo já é em 3 dimensões, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz quando o exemplo é em 3 dimensões? Primeira coisa, como nós temos 3 dimensões, nós temos 3 eixos, né? Que eixos? O eixo Z, ó, o Z, o Y e o X, né? Nós temos esses 3 eixos aqui. E associada a cada um desses eixos, nós temos uma letra, né? Então, por exemplo, eu vou anotar aqui para vocês, tá? Quais são essas letras? Então, associado ao eixo X, nós temos a letra I. Associado ao eixo Y, nós temos a letra J. E associado ao eixo Z, nós temos a letra K. Bom, então você pode ver aqui, ó, aqui em cima ilustra aqui uma força, né? Ó, F menos 40i 20J 10K. O que significa menos 40i? É porque no eixo X ela vale menos 40, né? Como se fosse uma componente, né? Lembra das componentes? Então, menos 40i no eixo X, mais 20J, né? Ou seja, no eixo Y ela vale 20 e no eixo Z ela vale 10, tá bom? Então já tem aqui. Quando eu quiser calcular o momento, então, né? Momento de uma força tridimensional, como que nós fazemos então para poder resolver isso? Bom, eu vou escrever aqui a expressão então para vocês, ó. O momento m ele vai ser igual I J K. IJK RX RY RZ FX FY FZ. Deixa eu só dar uma arrumada nisso aqui. Beleza. Agora vamos fazer assim.
Beleza. Então, olha só, galera, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu escrevi, né, os vetores em função de I, J e K, né? Então, a primeira letra representa o primeiro eixo, o J o segundo eixo, o K o terceiro eixo, né? E as linhas dessa matriz, elas são os vetores, né? E aqui eu tenho dois vetores, que é o vetor posição, que eu chamei aqui de R, né? Então, a gente tem, lembra aqui, ó, que tem a distância, né? Então, é o vetor posição que nós temos e o vetor força, tá? Então, aqui fica o vetor R, certo? E o vetor F, tá bom? Então, são dois vetores, ok? Como a gente está querendo, né? Esse exercício pediu para nós a rotação em torno do eixo X, tá bom? Isso é muito importante, ó. Então, ó, o exercício nos pede o momento em relação ao eixo X, tá? Então, o que isso significa? Significa que quando nós formos, né, resolver isso aqui, a gente vai alterar aqui os valores, ó. Então, ficaria mais ou menos, né, dessa maneira aqui. Beleza. Então, olha só, vocês viram que eu coloquei 1 no primeiro e 0 no segundo. Por que eu coloquei 1 no primeiro? O primeiro, né, galera, é o x. Então, eu vou colocar 1 nele e 0 nos outros, porque eu quero saber em relação ao eixo x. Tá? Se ele falar assim, ó, calcule somente um momento, né? Falou assim, calcule um momento. Se ele pedisse calcule um momento, então você vai deixar esses valores aqui também como 1. Tá? Beleza. Agora, o vetor R, né? Como que vai ficar o meu vetor R ali, ó? Eu preciso das coordenadas dele, né? Então, vamos lá. As coordenadas do vetor R, né? A posição seria -3, tá? Então, você percebe que esse ponto ali em cima, o A, para eu chegar nele, eu preciso me afastar, né? 3 metros no sentido negativo do eixo X, né? Então, 3 metros lá para trás. Ok? Você vai ver aqui, ó, essa parte. Logo depois, eu vou ter que andar no eixo Y, né? 4 metros positivo mesmo, né? Porque está no sentido da letra. Ok? E 6 metros no Z. Aqui. Opa, que o 6 foi pro saco. Então ficou -3, 4 e 6. Beleza. E o vetor F agora, né? Então, o vetor F vai ser a parte mais fácil porque já tem componentes, né? Já foi escrito para mim em componentes. Então, é -40, 20 e 10. Beleza. Como que a gente determina agora, né? Beleza, agora que eu preenchi os valores, e agora, professor, como é que eu faço? Bom, então agora é só você tirar o determinante dessa matriz, né? Então, o determinante, não sei se vocês vão se lembrar, né, de como que calcula o determinante, mas é simples, tá? Não é difícil. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 4, opa, vezes 10, mais 0 vezes 6 vezes -40
certo? Mais 0 vezes menos 3 vezes 20. Beleza. Menos 0 vezes 4 vezes menos 40. Mais 0, não, desculpa, 1 vezes 6 vezes 20, né? Mais, deixa eu ver aqui o próximo, 0 vezes menos 3 vezes 10. Fecha parênteses. Ok, resolvendo isso aqui, galera, vai dar 40 mais 0, né? Isso tudo aqui dentro de um parêntese, menos 0 mais 120 mais 0. Ok, então ficou 40 menos 120. Isso aqui vai dar menos 80 newton vezes metro. Ok, então se eu não tiver feito nada errado, vai estar batendo no nosso resultado. Vamos lá olhar. Isso, então meu momento ali deu 80 newtons vezes metro. Ok? Então certinho, né? Muito bem. Tranquilaço de fazer. Ok? Pessoal, então a gente chegou, né, no fim dessa primeira parte, né, sobre torque e momento, né? Então a gente tem aqui como é feito, né, as regrinhas. Você percebe que a teoria ela é bem curta, né, bem pequenininha, e a gente consegue fazer isso aqui, resolver esses exercícios de maneira muito simples, né? Se eu não me engano, tem um próximo exemplo aqui na frente. Deixa eu ver se tem mais. Sim, nós temos aqui um outro exemplo, né? Esse exemplo aqui da página 17 desse livro, né? Dessa apostila que é disponibilizada para vocês. Então, o meu conselho é que vocês procurem fazer esse exemplo aqui no caso, tá? Se não der certo, né, manda mensagem para mim, né, que eu vou tentar auxiliar vocês no máximo, tá? Pessoal, então, por hoje é só, tá? Restando aí 7 minutinhos para nossa aula terminar, ok? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Beleza. Então, por hoje é só. E a gente continua, né, nas nossas próximas aulas. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.